Só que vamos lá. Então, em relação aos slides, nós temos quatro aqui, em relação aos setores metodológicos, os receptores de quatro da energia. Mas eu vou no finalzinho da dinâmica, porque os outros dois receptores eu trouxe só um breve resumo. O receptor de é um pouco mais complexo, aqui com parte de energia, dependendo do tipo de energia, mudando de receptor, mudando a proteína de todo mundo, você começa a ver. É basicamente isso. É justamente esse ponto que eu tenho que tomar muito cuidado. Se eu estou falando da proteína de beleza, se é algo genérico, se eu estou falando só dela, então automaticamente eu não posso cobrar de você quem vai ser a proteína receptor e quem vai ser o seu mensageiro. Porque você não fala qual proteína G, você não sabe. Ela vai estar falando o quê? Agora, se a gente deixa de claro, por exemplo, a proteína GS. A proteína GS tem que como poder efetuar a sua adenosclase. Então, é a adenosclase ou a adenosclase que vai ser a enzima efetuadora que vai estar catalisando a reação. Professor, qual a reação? Transformando a TB em tecido. Então, quem vai ser o segundo mensageiro? Vai em tecido. E a partir daí, quais são os retirados? Quais são os poderes financiados? Quais são os poderes financiados? E assim por diante. Então, dependendo de qual a proteína G que a gente estiver falando, vai impactar diretamente em qual seria o mensageiro que você errado. Então, por exemplo, fala, campeão, precisa de apoio? Você dá aula. Você vai me ajudar a aula. É o jeito, hein? Beleza? Então, se for exemplo, a proteína GQ, aí eu mudo a proteína efetora, eu mudo a enzima, que aí não é mais a adenosclase, passa a ser, passa a ser. Se eu mudo ela, a proteína efetora, que ela é outra enzima, catalisando a reação. Então, ela utiliza fosfolipídio de membrana para converter ele em inositol de fosfato, glicetol, astractona, e a partir daí, esse segundo mensageiro leva outros perfis de ativação. Por exemplo, o inositol de fosfato ele flutua, principalmente a quantidade de cálcio intracelular, o astractona, a produção de prostaglandina, não vai ter esse por diante. Já se considerou. Esse mensageiro da GS é um invisível? O segundo mensageiro da GS é um invisível. Beleza? Podemos continuar? Fechou? Esse que é a de todos, né? A GO, na verdade, ela é uma proteína que está muito ligada mais também na elasticidade. Só que, lá quando a proteína G é acoplada, ela tem três unidades, alfa, beta e gama. Normalmente, quando a proteína G é ativada, essa unidade alfa vai lá na proteína beta e sinaliza. Na proteína G0, normalmente essa unidade beta não faz isso. A diferença é essa. Também, ela tem da mesma coisa, tá? Aqui é basicamente um resumo que o livro traz para a gente, só para massificar aquilo que a gente já basicamente já comentando bastante. Então, a adenosclase é a enzima responsável pela formação de NPC. A fosfolipase C, principalmente de metilidade, que é inositol de fosfato de glicerol. Elas impactam diretamente também em canais crônicos, que elas regulam canais crônicos, principalmente de cálcio, tá certo? E aí algumas outras vias que elas interferem também, vias principalmente em relação à regulação celular, vias de crescimento, a via das maquinadas, que também está relacionada com vias de reparação celular. Para que é só colocando os alvos das proteínas e que elas trazem de resposta intracelular, que elas trazem de sinalização, essa é a sinalização que elas colocam. E aqui a gente distingue no comum, por exemplo, a adenosclase, nós estávamos comentando, Quando a gente pega assim de cara, obviamente, eu sei que é uma enzima, às vezes não recorda lá, bioquímica, com clareza, agora eu vou falar, a adenosclase é a catalista, se eu estou falando que ela catalisa, é enzima, Então ela é uma enzima que consegue catalisar a formação do segundo mensageiro. A partir de que? A partir da ATP, eu pego lá a adenosina trifosfato, e a partir dessa adenosina trifosfato, eu formo o segundo mensageiro, que é o NPC, que é a adenosina monofosfato assim, ok? E o que esse segundo mensageiro tem capacidade de fazer? Consegue controlar diversas funções, principalmente relacionadas ao proteína quinaseada. Então ele consegue promover fosforilação, ativar algumas enzimas e essas enzimas vão estar envolvidas em algumas funções intracelares importantes. Então, esse é o primeiro ponto, a adenosclase. Já que a fosfolipase C, que é outra proteína efetora, ela já está funcionando outro segundo mensageiro, também que nós já falamos, que é o IP3 e o DAG, principalmente, porque também tem massa também tem uma função muito importante. O IP3 ele tem que ter a capacidade de aumentar a quantidade de cálcio para o sólido, pela liberação de cálcio por compartimentos intracelulares. Por exemplo, o cálcio muitas vezes está retículo, o sarcoplasmático, ele consegue aumentar de cálcio, entra mais cálcio, então a faísca de cálcio é por isso que apoia a contração muscular. Não é assim? Saída de cálcio dentro do sarcoplasmático, entrada de cálcio, faísca de cálcio, se liga a troponina, contração da fibra. Cálcio desprende, relaxamento da fibra. E é isso, contrai, ela, não é assim? Como o professor está errado? Vocês estão com legal lá no seu... É isso, pessoal, vocês aprenderam? Então, a gente percebe que nós estamos falando de receptores de coisas que a gente já conhece. Às vezes são pontos do processo que eu não lembro, ou muitas vezes alguma coisa eu não vi. Mas não é nada novo, gente. Nós não estamos falando aqui de coisas de extraterrestre. Tudo isso são questões fisiológicas ou bioquímicas, então provavelmente você viu de alguma forma.
talvez você não fique dessa maneira, tá? Mas é tudo aquilo que a gente já, em um momento, a gente já estudou, beleza? Então, exemplo, quando a gente fala lá, receptores adrenoreceptores, certo? Adrenoreceptores. Os adrenoreceptores, eles são receptores beta-globólicos, é o que a gente está falando aqui. E os adrenoreceptores, os beta, né, adrenérgicos, eles são esse tipo de perfil, que é justamente isso que faz, não é? A adrenalina vem, se liga lá no receptor beta no miocárdio, e aí acontece isso aqui, para que ocorra a contração muscular, tá? Então, é tudo isso que acontece no interior da célula. Aumento de causa, inicia mais eventos, segundo de contração. Uma das formas é a contração. Aí eu estou falando de miocárdio. Professor, mas isso ocorre só na musculatura? Não. Dizendo lá nas idiotas, de neuronervanos, lá nas células beta, pancreáticas, e nós produzimos um hormônio super importante, que é o hormônio que a gente produz lá. Insulina. Beleza. Lá na insulina, quando esse cálcio entra para dentro da célula beta, o que ele vai fazer? Os cálcios de insulina. Ó, sempre assim. Vai sempre dar então, será que se eu tiver um medicamento e consiga aumentar essa quantidade de cálcio, será que eu consigo secretar mais insulina? Aí eu chamo esses medicamentos de secretadores, né? São as sulfanilureias, glitamida, glicazida, glimetirida, justamente faz isso aí. Então percebe que tudo que a gente comenta lá no final tem algo clínico, algum medicamento que você pode prescrever. Tá? Então essas questões básicas, dinâmicas, elas são totalmente ligadas aos medicamentos que nós prescrevemos. Né? Então o medicamento ele se liga a alguma coisa e desempenha uma resposta. Então a resposta final de aumentar a quantidade de insulina na corrente sanguínea acontece porque existe um fármaco, que é uma substância agonista, se liga no receptor do tipo 2, que é venadotrópico, que ativa a proteína G, que no final vai ter aumentado de cálcio, redução de insulina e um aumento de insulina na corrente sanguínea. Então isso é um evento gigante que acontece, mas ele tem um contexto clínico também, né? Apenas aí teoria, né? Tem um contexto clínico importante. Aqui só aquele exemplo, ó. Sinalizei, proteína G, ativo proteína efetora, que é a fosfolipase C, ela consegue, obviamente, catalisar a reação, ela pega a fosfolipase branco, e aí ela vai ter lá o inositol de fosfato, DAG, né? E também a astaquidona e alguns outros segundos mensageiros. A partir daí, exemplo, o inositol lá, a função dele é o cálcio, está guardado ali, tem compartimentos intracelulares, libera esse cálcio, ele vai do lado de canal de cálcio de membrana, né? E aí, dependendo da célula, né, ele vai desenvolver a sua resposta. A resposta muscular vai aumentar o poder de contração muscular. E aqui coloca o nome. A fosfolipase A2, que é muito importante, lá do ácido araquidônico que eu falei para vocês. A fosfolipase A2 é a enzima chave da cascada do ácido araquidônico. Não é isso? Funciona. Ó, tive uma lesão textual, a fosfolipase vai lá, pega esse fosfolipídio de membrana, converte ele em quem? Em ácido araquidônico. E a partir do ácido araquidônico tem as duas vias. A via das lipoxigenases e a via da ciclooxigenase. É o nosso primeiro estudo, que a gente conhece até hoje. E é falar de inflamação e dor. Então, ó, via das lipoxigenases eu produzo leucotrienos e produzo lipoxinas. Via da ciclooxigenase eu produzo tromboxanos, prostaglandinas, prostacitrinas. Tudo isso acontece por quê? Pela regulação da fosfolipase A2, que ela tem a capacidade de formar um ácido araquidônico e os seus eicosanoides, ou prostanoides, né? E seus eicosanoides é tudo que eu falei, leucotrienos, leucocinas, tromboxanos, né, prostacitrinas e assim por diante, tá? Eles também têm a capacidade de modular alguns canais iônicos, principalmente potássio e cálcio, afetando a estabilidade membrana, liberação de transmissores e compatibilidade. Tá? Então você percebe, né? Dependendo da proteína efetora, vai depender do nosso mensageiro e aí, consequentemente, o efeito gerado. Aqui no foi parceiro, por exemplo, do nosso mensageiro, que é o T3, e o DAG dele. Que é o dia 5 de serol. O nome dele é Diacil. Uma das funções de liberação. O diacil glicérol, ele interfere em vias também de ativação de algumas enzimas quinases. Ele controla regulações também de glicólise, né? Que você já tem estudado aqui no urgência, ele interfere também, tá? Algumas questões de oferta energética, certo? Porque o diacil glicérol está lá no meio da glicólise, né? Não sei se vocês lembram. A gente começa com a glicólise, lá no meio da cascata da glicólise, só o diacil glicérol. Esse já foi. Pessoal, agora o nosso terceiro tipo de receptor, coloca a carinha. Então, o primeiro tipo de receptor aqui, pessoal, vamos lá. Primeiro, vamos ver, para recordar na série. Vamos tirar todo o alvo que ele sai impregnado nas sinapses. E vamos dar uma nivelazinha até a gente conseguir recordar da farmácia, né, Romeu? E aí, primeiro tipo de receptor? Está culpado por quê? Ixi, vamos prescrever medicamento para Alzheimer para todo mundo. Então, o primeiro tipo de receptor eu chamo de receptor do tipo 1, professor. Ele também recebe o nome, professor, de receptor ionotrópico. E ainda ele tem um outro nome que é um canal iônico dependente de ligante. Beleza? Não esqueçam essas coisas. Essas coisas são importantes, beleza? Então, esse é o receptor do tipo 1. Receptor ionotrópico. Ó, você divide assim, ó, iono de íon. Tropismo iônico. É um receptor que promove tropismo iônico. Pronto, guardei. Professor, segundo nomezinho. Ele é também, segundo nomezinho dele, né? Ele é do tipo 1. Ele também é chamado de canal iônico dependente de ligante. Por quê? Ele é um canal iônico que depende de uma doença de ligante. Esse é o tipo 1. Aí passamos para o tipo 2, que foi o que a gente acabou de conversar. São quem, pessoal? Os receptores metabotrópicos, beleza? Metabotrópicos também
chamado de receptores acoplados à proteína G. Por quê? Porque todo receptor metabotrófico tipo 2, ele sempre vai estar acoplado à proteína G. Certo? Sempre vai ter uma proteína G ali ligado ao receptor, que é justamente a ativação dessa proteína G que vai começar a desencadear todo um evento intracelular. Então, receptor tipo 2, ou receptor metabotrófico, ou receptor acoplado à proteína G. Esse é o termo mais usado, tá, gente? Receptor acoplado à proteína G. Esse é o termo que mais se usa. Por quê? Eles chamam assim, ó, a grande família de receptores acoplados à proteína G. Eles gostam de falar que é uma grande família, porque realmente é uma grande família. Vocês viram, são vários tipos diferentes de proteína G, e nós temos vários tipos de receptores que são acoplados a eles. Adrenoreceptores, receptores beta e alfa, receptores dopaminérgicos, D2 e D3, principalmente. Nós temos os receptores muscarínicos de acetilcolina, que também são metabotróficos. Quimioreceptores também são metabotróficos. Receptores opioides, receptor LI, kappa, delta, ORI, também são metabotróficos. Então a gente tem um monte de receptores que se enquadram ali. Agora nós vamos para o terceiro tipo de receptor, tá? Que são os receptores ligados a quinases. Que algumas literaturas vão falar assim, ó, receptores ligados a tirosina quinase, tá? Pode colocar assim, pode, mas na verdade pode ser uma tirosina, pode não ser uma tirosina. Como não, nem sempre será uma tirosina, é melhor a gente utilizar esse termo assim, ó, receptores ligados a quinase. A gente deixa a quinase de forma genérica, ok? São receptores muito importantes, principalmente receptores de citocinas, tá? Principalmente receptores de citocinas. Normalmente a sua sinalização reflete sobre transcrição gênica, e esse é um ponto muito importante. Então, normalmente, quando a gente ativa esse tipo de receptor, normalmente a gente vai gerar no interior da célula, né, como eu posso colocar, uma correpressão ou uma sinalização de algum gene. Então, eu posso reprimir ou ativar um determinado gene a produzir ou não uma determinada substância. Então, sempre serão eventos mais moleculares, mais relacionados à questão genética, pelo envolver DNA e RNA, e a produção, lá no final, de tradução de alguma informação. E quando a gente coloca em relação ao receptor tipo 3, essa sinalização normalmente é o quê? Um reparo celular, em relação à divisão celular, ou em relação a um controle celular, isso é uma apoptose. Imagine que você teve lá uma resposta inflamatória, e aí você teve lá uma proliferação celular de leucócitos, chegou no final da resposta inflamatória ou infecciosa, certo? Combateu aquele dano ou aquele microorganismo, e aí você tem um monte de células. Essas células podem ter o quê? De quem é apoptose. Elas vão entrar em apoptose, né? Porque eu vou fazer um monte de células nessa energia, né? Então essas células vão entrar em apoptose. Quem vai sinalizar isso? Muitas vezes as proteínas através desse tipo de receptor. E aí a célula entra em apoptose, um evento de apoptose. Então, são receptores principalmente insulina, não quer dizer que só são receptores de toxinas, porque exemplo, a própria insulina também ela tem que se ligar em receptores de quinase, ok? Então, como o slide está colocando, são receptores de diversos fatores, de crescimento, tem um domínio extracelular e um grande domínio intracelular. Eles são receptores principalmente de toxinas, onde possui o domínio intracelular que se liga e ativa quinases citosólicas quando o receptor é ocupado. Professor, o que isso quer dizer? Ó, eu tenho uma parte fora da célula, eu tenho uma parte dentro da célula, e eu tenho um eixo transmembrana, não é isso? A membrana está aqui, eu tenho um eixo transmembranário, eu tenho uma parte fora, eu tenho uma parte dentro. A parte de fora vai ligar quem aqui, pessoal? Fora da célula, quem se liga ao receptor? Professor, ligante, a molécula agonista. Eu não te falei que tipo de receptor de quem que era, certo? Então, você sempre fala, professor, ligante ou agonista, né? A molécula que consegue ativar esse receptor. Então, na parte externa eu tenho um ligante, então eu tenho a molécula agonista aqui. E na parte interna? Se é um receptor ligado à quinase, quem vai estar aqui dentro? A quinase. Então, eu tenho uma quinase, internamente aqui o ligante. O ligante se acoplou, automaticamente ele consegue ativar essa quinase intracelular, né? Então, a sinalização dele é através de uma enzima quinase. E o que as quinases fazem? O que você aprendeu lá na bioquímica que a quinase fazia? Fosforilação, né, campeão? Fosforilação. Então ela só sabe fazer isso também dentro. Então ela vai gerar uma alta fosforilação, certo? E a partir dali ela vai estar sempre pegando resíduo de outro enzima e vai fosforilando. E aí ela vai fazer uma cascata de fosforilação, tá? E vai estar ativando vários fatores relacionados a isso. Beleza? Basicamente essa imagem resume tudo isso. Ó, complexo de receptor ligante. Então tem o receptor, eu vou ter o ligante, professor. Alguém que se liga lá. A partir daí, esse complexo eu consigo ativar essa quinase. Ativando essa quinase, ela vai começar a desencadear um processo de fosforilação, né? Até ela conseguir, né, ativar fatores importantes, fatores de vitória, como eu falei, de apoptose, fatores de crescimento, principalmente da via da RAS, da via da JAK e da via também da marquinase, né, que ele consegue ativar todas essas vias, tá? Mas é um evento em cascata, e cascata enzimática. Se a gente está falando de fosforilação, é uma cascata enzimática. Então, ó, todos os receptores ligados à quinase, eles compartilham um eixo comum, né,
uma arquitetura comum, que consiste em um domínio extracelular, onde eu vou ter o ligando se acoplando, tá? Conectado ao domínio intracelular através de uma hélice transmembrana. Então é uma hélice única, ela sai, vai fora, passa pela membrana e entra. Porém, a gente tem uma situação peculiar aqui nessa hélice. Olha lá a imagem, ó. Tá vendo o receptor na membrana? Ele tem uma hélice junta, mas quando o agonista se liga, eles tendem a deformar dímeros, ele dimeriza. Então, ó, eu pego lá, eu tenho uma hélice transmembrana, uma outra hélice transmembrana, eu tenho dois ligantes lá na parte externa, cada um ligando no seu receptor. Eles dimerizam e aí lá dentro da célula as enzimas se autofosforinam, né? Ou podem chamar de autofosforilação lá na imagem passando aí. Deixa eu pegar aqui. Então aqui, ó, as enzimas conseguem se fosforilar. Então, agonista, eixo transmembranar, eixo transmembranar. Se ligar de forma dímero, as enzimas se autofosforinam e aí começa um evento cascata, né, que vai gerar essas sinalizações aqui intracelares super importantes para toda manutenção, para divisão celular, controle celular, com o evento de apoptose, metabolismo de glicose, né, reparação de DNA, crescimento, tradução. Então, toda vez que eles se interferem, se ligam, eles vão interferir sobre algum desses eventos. Okay? Então, as traduções de sinais geralmente envolvem a dimerização, algímero, tá? De receptores, seguida de uma autofosforilação, porque elas conseguem se fosforilar entre si, de resíduos de tirosina. Os resíduos de fosfoditirosina como acetores, né, os domínios SH2, de várias proteínas intracelulares. O que isso quer dizer? Que a partir do momento que você autofosforila essa enzima, ela começa a conseguir ter o poder de catalisar uma reação celular próxima à proteína inativa. E aí ativa ela. Então, tem uma proteína inativa, catalisa, ativa ela agora está ativada, ela consegue fazer uma nova reação. E isso é um evento cascata. Então, a partir do momento que ativa a quinase, aí começa tudo. Ela passa a ter a capacidade de fosforilar uma outra enzima, e isso vai acontecer com a outra, até gerar uma sinalização. Tá? Então, é um evento realmente cascata. E aí, na prática, a gente sempre pensa assim, vários dígitos sendo formados, e isso acontece em um evento muito mais amplo. A digitalização é como se fosse uma junção, é a junção de dois, né? Dígito, normalmente dois, né? E você coloca ali no caso, a gente está falando de dois receptores, né? A gente tem que ter são uma hélice única, ó. Aqui é um receptorzinho, aqui é um outro receptor. Eixo extracelular, eixo intracelular, eixo transmembranar. No eixo extracelular é um ligante, é um acoplado, no eixo intracelular se está ligado. Quando eles se ligam, eles passam a ter a capacidade de se juntar. Aí eles entram só, passa a ser dois, depois eu coloco um dia, né? E essa dimerização, ela auxilia o quê, professor? Na autofosforilação, tá? Que é principalmente de resíduos de tirosina, né? Ativando eles, ele começa todo o evento, ok? E aí a gente começa essa cascata de fosforilação, né? Uma cascata. A gente sempre vai diferenciar assim, ó. Receptores de tipo 1 e 2, eles não interferem em transcrição de genes, eles não envolvem questão genética, replicação, transcrição e tradução. Então, receptor do tipo 1 e 2, eles não envolvem muito nesse aspecto. São respostas mais citoplasmáticas, respostas rápidas, que após são eventos rápidos. Agora, quando a gente fala de receptor do tipo 3, e o que nós vamos falar do tipo 4, são receptores que promovem respostas mais tardias, porque eles estão relacionados com transcrição gênica. Então, a gente ou vamos suprimir algum gene, ou vamos ativar algum gene, ou suprimir a não produzir alguma coisa, ou vamos ativar para que ele produza alguma coisa. Então, esses eventos são ou de supressão ou de ativação. Então, por isso que, professor, todo fármaco, se tem receptor do tipo 3 e 4, a resposta farmacológica dele será mais tardia que o 1 e 2? Certeza, sempre. Isso é um fato que é a regularidade do receptor. Tá? E agora, para finalizar, nós vamos ver os receptores nucleares, ele só dá uma pincelada. Tá? Os receptores nucleares, eu nem preciso falar, né, mostrar para vocês que eles têm uma grande peculiaridade. Porque o próprio nome dele já está falando, professor, é um receptor lá do núcleo. Porque até agora, professor, nós ficamos falando de membrana. Então, o receptor acoplado membrana, receptor acoplado membrana, receptor que tinha uma parte extracelular que ligava com uma coisa. Então, lá no receptor do tipo 1, nós não tínhamos um ligante, sim, não, pessoal. E do lado tinha o quê? Um canal iônico, professor. Então, tinha lá um receptor tipo 1, é um canal iônico, depende de ligante. Então, é um canal. O canal iônico é um portão da membrana, é uma porta da membrana. É uma porta que eu abro e fecho com a entrada de alumínio. Não é isso? Então, eu tenho um portão de controle de alumínio, ou de cálcio, ou de cloreto, ou de sódio, potássio. Então, mas isso estava lá na membrana. Eu não precisava se preocupar que o fármaco ou o ligante endógeno deveria transpor a membrana, fazer difusão através da membrana. Não precisava. Quando nós falamos do tipo 2, da mesma forma. Eu tinha um receptor na membrana acoplado a uma proteína G na parte intracelular. Mas o ligante, ele não precisava entrar. Ele liga lá na membrana, né, ele muda a conformação da membrana e a partir daí ativa a proteína G. O terceiro agora a gente viu da mesma forma. Então, eu tenho um ligante na parte extracelular e a enzima na parte intracelular. Então, também o ligante não precisa entrar. Agora aqui, nós já temos uma outra situação. São receptores presentes dentro da célula. Certo? E aquela imagem nossa, isso, vamos voltar aqui, ó. Vou só voltar aqui para vocês. Amostra discutir para nós. Certo? Ó. Membrana. Ativo, entre os íons. O íon entrou, com qualidade, gerou o efeito.
Se liguei, ativou. Gerou segundo mensageiro gerou um efeito. Se ligou, ativou a quinase começa a gerar cascata de fosforilação, gerou o efeito. Agora aqui, ó, o fármaco ele vai perfundir a membrana. Então é uma situação diferente. Então, por isso que nós falamos, são receptores, né, nucleares ou alguns autores agora mais recentes chamam de receptores intracelulares. Né? Ele coloca assim, ó, receptor intracelular. Por que ele fala intracelular? Porque às vezes esses ligantes, ou mesmo fármacos, eles entram na célula e têm algumas ações citossólicas no citoplasma. E eles já formam ligações de ancoragem no citoplasma. Por isso eles falam intracelular. Dentro da célula, eles acabam colocando só o núcleo, tá? Mas, olha, os autores eles chamam de receptores nucleares. Essa diferença está clara? Está clara, minha? Show de bola, com certeza? Não deixe de perguntar. Vocês estão cansados? Por que, pessoal? Ah, não tem que ser desculpa. Você tem que ficar guardando você tudo. Vamos lá, pessoal. Então, esse grupo de receptores nucleares, eles são compostos por mais de 40 receptores solúveis que podem detectar lipídios, sinais hormonais e promover uma resposta moduladora. Né? Então, nós temos exemplo, ácido graxo, se liga a este receptor. Beleza? Hormônios esteroidais, né? Que são muito importantes. Estradiol, estrona, progesterona, se liga nesse perfil de receptores. Hormônios tireoidianos, T3, T4, tironina. Né? Por exemplo, se a gente prescreve uma reposição, o paciente tem hipotireoidismo, né? Levotirocina, certo? Você prescreve uma levotirocina, ele vai se seguir de receptor nuclear. Você está entendendo o que é isso que a gente faz? Ó, professor, eu prescrevi lá um clonazepam, ele se liga lá no receptor tipo 1. Você está entendendo? Ah, professor, eu prescrevi um propanolol, ele se liga lá no receptor tipo 8. Entendeu? Professor, eu prescrevi insulina para o paciente, ele se liga lá no receptor tipo 3. Professor, eu prescrevi um levotirocina, se liga no receptor tipo 4. Então, cada molécula, cada fármaco, ele tem a capacidade de se ligar, né, a receptores diferentes, beleza? E os nucleares são principalmente receptores de hormônio, ok? Então, eles são divididos em algumas famílias, tá? Por exemplo, a primeira categoria, eles estão presentes no citoplasma, normalmente eles formam dímeros idênticos, e nós chamamos de homodímeros, ok? Na presença de seu ligante, que ligam até o núcleo, onde seus ligantes são principalmente de natureza endócrina, certo? Endócrina. Um exemplo que a gente tem de hormônios esteroides, beleza? Então, um exemplo que eu gostaria de falar, tá? Esse fica mais claro. Claro, talvez às vezes mais escuro também. Ele pode ajudar a trabalhar na quebrão. Só para pôr essa no ponto da fé, já. O pessoal já passou a informar que você demora. A matéria fácil é assim, né? Quando a matéria é tranquila, o aluno não se preocupa muito de estudar. Ele fala, Deus vai abençoar e vai dar tudo certo. A matéria fácil é saúde de confundir, a gente tem tempo. Ah, obrigado. Aqui não tem que é fácil, né? Então, beleza. Vamos dar um exemplo aqui, pessoal, mais claro do medicamento, para ver se fica mais tranquilo para vocês. Vamos colocar uma classe aqui, deixa eu ver. Vamos utilizar os corticoides. Pode ser uma dexametasona da vida, né? Então, ó, o medicamento vem difundido. Por que ele difunde a membrana? Por que ele consegue difundir? Afinidade fisicoquímica, não é isso que a gente tem na cinética? Lipossolúvel, assim, polar, não é isso? Então, se eu tenho uma membrana, uma camada fosfolipídica, normalmente os hormônios, eles são o quê também? Aí tem uma característica normalmente mais lipofílica. E aí nós estamos falando de corticoides. Corticoides, eles normalmente têm essa característica, tá? Então vamos lá, ó. Perfundir membrana. Quando chegar no citoplasma, nós temos algumas proteínas de ancoragem. Você já ouviu falar nas chaperonas? As chaperonas são proteínas de ancoragem. Então, ele consegue se ancorar, formar esses homodímeros e a partir daí ele transloca lá para o fundo da célula. E aqui ele vai buscar lá o seu receptor. E é a partir daqui que ele começa a gerar um efeito de sinalização. No caso dos corticoides, de corregressão. Por quê? Ele começa a sinalizar assim, ó, diminuindo a produção de interleucina 1, diminuindo a produção de interleucina 6, das ICANS que vocês estudaram, das PECAM que vocês estudaram bastante, certo? Ele diminui sim, se fosfolipase, A2, misericórdia do Senhor. Isso é sobre tudo isso. Então, por isso, quando você vai lá e utiliza um corticoide, você está usando um imunossupressor, não é um imunoativador, né? Então, ele está suprimindo. Então, ele está coabrindo o quê? A sua transcrição de informações de substâncias importantíssimas na resposta inflamatória. Porque se a gente fala das interleucinas, ela tem um papel importantíssimo na resposta inflamatória. Sim ou não, pessoal? Tem ou não? Certo? Tem, né? Então, elas têm um papel importante. As ECANs na diabetes celular, depende delas, proteína de enrolamento, né? O leucócito precisa enrolando nessas proteínas para depois de fazer diabetes. Ou o professor esqueceu lá daí. Ó, fosfolipase 2, não é ela na cascada? Enzima fosfolipase, ácido araquidônico, que na partir daí gera todos os mediadores inflamatórios. Agora vamos prestar bastante atenção.
função de uma coisa. Quando você usa um anti-inflamatório, exemplo, diclofenac, ele inibe uma enzima que regula os mediadores inflamatórios, que é a COX. Uma enzima. Quando você usa esse tipo de anti-inflamatório, o que ele faz? Você está entendendo? Que são situações totalmente diferentes. Você utilizar um anti-inflamatório não esteroidal e utilizar aqui um anti-inflamatório hormonal esteroidal. Então muda tudo. Por quê? Por causa do perfil de resposta. Um medicamento age só sobre uma enzima. É uma resposta muito mais fraca, se a gente for comparar, né, em relação à densidade. Agora olha aqui o efeito geral. Então por isso demonstra que não é qualquer processo inflamatório que a gente utiliza corticoide. Beleza? Tranquilo? Conseguiram entender ali? Então é uma resposta que gera uma entrada, uma ancoragem, uma translocação e uma repressão de um determinado gene que sintetiza determinadas substâncias inflamatórias. Beleza? E isso ocorre, né, com os demais. Isso ocorre com as demais substâncias. Agora, o professor sempre ela vai, né, gerar essa repressão, gerar essa inibição, não pode gerar uma ativação. Né? Pode ser um ativador. Eu dei um exemplo do corticoide, vai depender do que a gente vai falando. Não quer dizer que todo medicamento que se liga ao receptor nuclear vai gerar uma inibição, não é isso. Tá? Então, aqui é um segundo tipo, né, que é um instrumento presente no núcleo de forma constitutiva. O que é constitutivo? De forma basal, fisiológica. Tá? E forma heterodímeros, dímeros diferentes com receptor retinal X. Um exemplo que a gente tem dos ácidos gráficos, né, que eles promovem, né, esse tipo de sinalização e ligação. Tá? Acredito que você deve ter visto isso em biofísica, né? A parte de quando a gente fala de hipólise, né? Principalmente também a parte de paciente diabético de tipo 1, acontece essas coisas aí. Uma terceira situação, principalmente sinais endócrinos, também a formação, né, funcionamento de heterodímeros, tá? E o exemplo que a gente tem são os hormônios tiroidianos, né? Que é o exemplo da levotiroxina lá, né, que a gente utiliza para a evolução hormonal. Agora, o que a gente precisa entender dos receptores nucleares? Primeira coisa, normalmente são receptores para substâncias endócrinas, a maioria substâncias endócrinas, tá? Né? Hormônios de forma geral. Segunda situação, eu preciso entender que qualquer fármaco que tiver essa característica de ligar nos receptores, eles têm uma característica mais lipofílica, né? É o segundo ponto. Terceiro, ele sempre vai estar envolvido em transcrição gênica. Não é resposta através de segundo mensageiro, não é resposta através de abertura de canais, não é resposta através de ligação ou ativação de casa. É uma resposta diretamente em relação à transcrição e tradução de informação. Terceira situação, tá? Então eu preciso, né, ter esse passo a passo que eu explico aí, né, na cabeça em relação a ele, ok? Os complexos ligantes de receptores, os ligantes iniciam mudanças na transcrição gênica, auxiliarem elementos da resposta hormonal em promotores de gene e a recrutarem fatores de coativação ou correpressão. Então, eu coloquei aí no caso, por exemplo, para vocês, de correpressão, né, de supressão de informação. Agora pode ser o quê? Ativação de alguma informação. Tá? Pode ser um outro, vai depender de quem é o ligante e de quem é o receptor. Tá? Quem é o ligante e quem é o receptor. Criança, só isso, beleza, nada mais. Tá? Então, essa é a parte de dinâmica que a gente tinha, né, em relação aos áudios farmacológicos. Tá? E aí, na medida que vocês tiverem dúvidas, né, a gente vai sanando as dúvidas de vocês, certo? Perguntas? Já aproveita, quem quiser fazer alguma pergunta também na atividadezinha, a gente já tenta responder aqui, porque eu vou começar com um novo assunto. Eu não vou falar, é feio. Peraí, que a pergunta a gente tem. Alguém conseguiu estudar na volta da semana passada? No livro tá bem tranquilo? Deu para acompanhar ou não? Foi difícil? Mais ou menos? Vocês estão estudando pelo mundo ou pelo direito? Professor, estudou depois. Pessoal, então vamos lá, já que ninguém tem nada a falar. Ó, nosso próximo assunto agora, que nós vamos introduzir, é dor e inflamação, certo? Coloca no caminho para vocês, dor. Sobre a questão do livro, Depois a gente vai ver isso de forma bem tranquila, tá? Tem raça, isso aí não tem dificuldade. Desde a gente vai falar dos antagonistas, parciais totais inversos, e os antagonistas competitivos e não competitivos, tá? Fala, doutor. É muito grande a dúvida? O que ela fala? Ela fala do paciente hepatopata. O paciente hepatopata foi medicar ou tinha prescrição farmacológica para tratar o que tem metabolismo. Aí, por fim, o tratamento de disponibilidade. A nossa casinha a respeito da... Esse paciente está com o paciente hepatopata, ele não é todo ainda. Quando ele é elevado, só não vai relação ao maligno. Aí, a gente vai tratar pessoa que tem metabolismo de idade, que seriam ativos, que você faz uma toxicidade. Só que já fala das coisas aqui, né? Já falaram das coisas, a gente vai... Assim, toda vez que a gente tem, né, um paciente hepatopata, aí eu preciso entender se o caso deu a característica do fato. No caso, o que eu tinha dado, qual a característica para vocês? Que ele era lipofílico ou hidrofílico? Aí depende, então já tem informação. Se ele depende do metabolismo hepático, normalmente ele é mais lipofílico. Então, exemplo, aí eu tenho duas situações. Primeiro, se
Se eu tivesse dado a informação de afinidade pela proteína plasmática, eu poderia gerar essa preocupação também. Né? E aí, obviamente, é um ponto de interrogação que você vai colocar. Na hipótese desse fato de alta afinidade pela proteína plasmática, pode ter problema. Porque esse paciente hepatopata, ele pode estar com hipovolemia, pela deficiência de síntese de proteína. Isso tudo pode, porque uma pergunta muito pequena. Na prova, obviamente, eu coloco mais dados, mais informações para poder te ajudar. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, se ele depende de processo de transformação e o paciente está com dano hepático, ele vai ter retardo na biotransformação. Se ele tem retardo na biotransformação, ele vai demorar mais para biotransformar e excretar. Então, ele tende a acumular droga, acumulando gera mais toxicidade. Então, é basicamente isso. Agora, sempre assim, sempre tomar cuidado no caso de informação. Você tem uma informação a mais, você dá mais de um passo. A informação gera uma nova explicação do raciocínio. Né? E aí vai juntando. Mas, normalmente, quando eu coloco eu coloco a quantidade de proteína, eu coloco o valor de referência para você saber se você precisa saber de cor, né? O valor de referência, só você sabe, a proteína está baixa, vai prejudicar no transporte. Um farmaco que tem alta afinidade com a proteína, pode ter dificuldade, vai ficar na fração livre, ficando na fração livre que gera. Esse é o raciocínio que vocês precisam ter, certo? Pessoal, dor e inflamação é um tema extremamente relevante, né? Porque eu acho que a maior busca por medicamentos na farmácia é para a dor. E aí, realmente, é a condição de ficar 10 horas da manhã para levantar na farmácia para medicamento. Você já viu o cara assim, fala, esqueci de medicamento diabetes. Aí vai na farmácia, 3 horas da manhã, vai tudo. Não vai. Tem que acontecer nada assim, né? Vou lá na farmácia. Aí agora 3 horas, não medicamento da pressão, cara. Vou lá na farmácia, 3 horas da manhã, vai tudo. Sem lembrar, você tá entendendo? E aí a gente pode direcionar um monte de fatores. Agora eu quero ver se tem uma cólica renal lascada, ou o paciente lá com a dor odontológica, né? Tá? E ele ficar e falar assim, não vou na farmácia, vou ficar com ele. Então assim, a dor realmente é uma situação que acaba levando as pessoas a procurar a farmácia. Isso é um grande problema, porque atrapalha de vocês, né? Porque o cara já toma um monte de droga e quando chega você ele já está todo medicado. Tá? E aí ele muitas vezes ele busca o médico porque não deu certo todas as tentativas que ele fez. Tá certo? Então, esse é o grande problema. Por que muitas vezes ele erra e vai lá, sabe o que não resolve? Porque não é assim, dor, então vai se resolve. A gente pode dar vários exemplos aqui que muitas vezes as pessoas erram. Por exemplo, imagina que o paciente está com uma cefaleia e a enxaqueca. Vou diagnosticar com enxaqueca, sem álcool. Qual é o tratamento de enxaqueca sem álcool? Qual que é, pessoal? Quem sabe? Alguém sabe? O medicamento que sofre muita coisa lá, pessoal. Hã? Tritano a gente usa uma condição aguda ou crônica, doutor? Crônica. No seu caso é crônica. A gente usa uma condição aguda. Porque eu vou te explicar como é que é a condição aguda. Você toma tritano todo dia? Então, ela não toma tritano todo dia, ela toma quando ela sente dor. Então, é uma condição aguda, eu evito. Entendeu? Então, já é muito pontual, né? Eu uso tritano para quando eu tomo um cara de joelho, fui lá, jogo futebol, machuquei, eu uso tritano, sua tritano, nada tritano, marca na mídia, eu uso isso. Então, eu tô com a dor nas costas, tal, não sei o quê, tô carregando meu colega de sala, o ano inteiro, só ouvindo essa base. Certo? Eu vou tomar um tritano? Não, gente, vamos lá. Ele não resolve esse dor. Na verdade, não resolve. Porque, então, ele resolve uma dor específica, vocês entenderam? E se eu errar no diagnóstico, automaticamente eu erro um tratamento. Beleza? Aí o paciente tem enxaqueca com mal, o paciente tem vontade de vomitar, né? Tudo mais. Aí eu começo a pensar em outros fármacos, né? Metoclopramida, faz muito bom, né? E aí eu começo a adicionar. Qual você vê? Qual a diferença de relação à enxaqueca? Agora vamos dizer que não é enxaqueca, é sinusite. Qual é o tratamento farmacológico da sinusite? Será que eu posso usar o mesmo tritano? O cara está muito dor, né? A dor é muito parecida. E aí, pessoal, posso usar? Não, né? O tratamento da sinusite envolve outros fármacos, né? Descongestionante, se for uma sinusite bacteriana com antibiótico, você tem os pacientes sentindo dor aí, mais, você está entendendo? Então, as condições elas vão
aí sim, questão crônica, a menina já fica crônica. E ela quer ter menos crises, ela quer diminuir as crises dela, né? Para ter mais melhor qualidade de vida. Aí eu utilizo um fármaco para profilaxia da dor, é uma outra situação. O que eu posso utilizar para profilaxia da enxaqueca dela? Topiramate, olha que você tem um fármaco de ação central. A amitriptilina, um fármaco antidepressivo para dor, falhou. Propanolol, um fármaco para hipertensão para dor. Você está entendendo? Então, se eu não sei o diagnóstico, eu não entendo a função do paciente, o quadro, eu não vou saber prescrever. Então, propanolol, profilaxia da enxaqueca, topiramate, profilaxia da enxaqueca, a amitriptilina é um antidepressivo que serve para profilaxia da enxaqueca, porque eu quero que ela tenha menos crise. Quando ela já sentir muita dor, não adianta ela tomar propanolol. Não adianta ela tomar topiramate, porque não é a questão, é a profilaxia. É para ela ter uma menor quantidade de eventos de crise. Beleza? Ficou claro o que é assim? Foi? E aquele tipo de situação que o pessoal está falando, analgésico comum, e isso também por causa dessa planificação ou abstinência Na verdade, tem arte de dor. Eu falo mais assim, porque os AIs, eles não tendem a gerar qualquer tipo de dependência ou tolerância ou adaptação. Não é comum. Agora, o que é comum é o seu corpo se motivar a se adaptar ao seu limiar de dor. Você que tem uma dor crônica, você tem uma percepção de dor diferente de uma dor crônica. O paciente com fibromialgia, ele jamais vai ter uma percepção de dor igual ao paciente com fibromialgia. Os nossos receptores dele estão totalmente sensibilizados a estar o tempo inteiro sentindo dor, transmitindo informação de dor. E aí, quando ele modula essa dor com peptídeos, opioides, serotonina, adrenalina, ele ensina um monte de substância diferente. Então, você, como eu posso falar assim, subestimar a dor de alguém, subjugar a dor de alguém, é a maior burrice que pode existir. Eu queria que a dor que você sente com a intensidade que foi gerada, a mesma intensidade gerada com ela, eu queria que vocês fossem a mesma percepção de dor, entende? E é por isso que nós erramos tanto no manejo da dor. Porque a gente quer condicionar que as pessoas deveriam sentir dor idêntica se tiveram estímulos idênticos, não é assim que acontece. Porque vocês têm que ensinar isso naqueles tópicos, serão vocês que me apresentarão, eu só estou dando leve de introdução. Então, quem falar de transdução de inição e modulação da dor vai nos ensinar isso maravilhosamente bem aqui, beleza? Vai falar desses neuromoduladores da dor, como é que a dor acende até o córtex, como é que os interneurônios conseguem modular, como é que o ramo descendente de neurônios, principalmente opioides, consegue suprimir a dor. Você já preparou para pensar assim, pessoal? Imagina uma pessoa que sofreu um acidente de trânsito e teve um membro amputado. Beleza? Um membro amputado. Ela perdeu uma perna. Às vezes, naquele momento, ele sente menos dor do que furou o seu membro. Você já percebeu? O cara está lá tão traumatizado, com pila dele, esse lado, ele está olhando para você e fala, você está sentindo dor? Não, nada. Eu falo, nada, não senti nada. Você já viu esse cabeça no meu braço? Você já viu? Você já viu na frente? Quer dizer, quando eu sofri esse acidente aqui, ficou toda aberta, toda a parte musculatura. Então ficava, dava para ver rádio, dava para ver tudo. E a cabeça do rádio, tudo assim. Eu fazia assim, a musculatura, tudo aberta aqui, pé, tava caminho com o rosto fora. Eu não você sentiu dor, nada. Sério, dor, na hora. Sabe quando eu senti dor? Eu luxou aqui, na luxação. Eu não concordo com sentir dor. A gente passou de pior, né? Juro que vocês tudo essa cara. Porque eu vejo quase na dor, eu vejo na dor. Eu lá passou um pior. Eu dor com o pior, isso foi regalar. Porque eu tava sentindo aqui, agora não corte nada, gente. Zero dor. Por que isso? Imagina o cara lá teve um membro amputado. Se todo o estresse desse igual geral, tem acidência até o corte. Gente, a pessoa não suportaria. Não suportaria, o corpo dele está no choque, não suportaria. Você tá entendendo? Então o nosso corpo ele tem a capacidade de modular a dor, de suprimir a dor, muitas vezes, com várias substâncias que são inibitórias. GABA, opioides, glicina, noradrenalina, serotonina, a gente vai falar de um monte de substâncias. Você tá entendendo? E isso é um macete. Por isso eu falo, tratar dor, entender realmente sobre dor, principalmente crônica, é uma grande ciência. Não é qualquer médico que pode tratamento de dor, não. Por isso que eu já tenho cada vez mais uma grande especialidade. Você vê que tem médicos aqui com um rio de dinheiro só tratando o corpo. Porque às vezes o cara lá 10 anos da vida dele, o cara sente dor crônica e ninguém resolve. E aí vem o cara e consegue realmente fazer o manejo de dor adequado. Conseguiram entender? Tá? Então, ó, só pra gente dar o último exemplo aqui, só pra vocês raciocinarem. Vamos dar exemplo. O meu amigo, esqueci o nome, Guilherme. O grande Guilherme tá lá na Atlética, uma regular. Você vai quase me xingar agora, né? Aí lá, o Guilherme tá lá na muralha, ele jogando bola, e aí ele foi torcer o joelho. Beleza? Aí inchou, ele foi lá para os carros dele incharam, e o médico, obviamente, o Dr. Guilherme vai deixar o Guilherme. Tranquilo, você não, pessoal. O Valdir, ele sofre de astúrio, ele tem gota. E ele também chegou no mesmo momento que o Guilherme, os dois, chegou no mesmo momento no hospital. Um joelho também inchado sentindo dor. Como será que o médico vai tratar o Valdir? Como o médico vai tratar o Guilherme? Se os dois são joelho, pessoal. Mesmo joelho inchado, não tem sentindo dor mesmo dele. Será que vai ser o mesmo tratamento? São condições diferentes. Uma dor de trauma, uma dor crônica causada por algum diagnóstico na articulação. Então, os fármacos, até a condição aguda, eu posso até pensar nos mesmos. Para dor, naquele tempo, dor, eu vou utilizar. Mas para eventos de tratamento, depois são totalmente diferentes. Eu tenho que pensar no ácido nucleico para diminuir. Aí eu vou fazer o tratamento com ácido nucleico. Dieta, inibidor de xantina para diminuir o ácido úrico, inibidor de diabetes para as células não ficar com dor e fazer uma controle na articulação dele. Olha, vai ser totalmente diferente. E para ele, eu sou uma coisa normal.
Então são condições, tá entendendo? Totalmente diferentes quando a gente pensa na questão farmacológica. E isso é muito importante, beleza? Então, por isso que a primeira coisa, para que a gente possa fazer um bom manejo da dor e um bom tratamento, é o diagnóstico. É eu entender por que o paciente está sentindo dor. Depois que eu entender por que ele está sentindo dor, aí o outro grupo lá, que é o 3, vai me explicar como se classifica a dor. Dor leve, dor moderada, dor intensa. Dor leve eu uso o quê? Dor moderada eu uso o quê? Dor intensa eu uso o quê? Aí o pessoal vai falar, que é a questão de manejo da dor. Tá? E aí é onde entra algumas discussões que nós vamos fazer. E aí eu vou abrir algumas perguntas para vocês assim, ó. Será que a melhor opção, a que nós utilizamos hoje no hospital, vou colocar para o nosso paciente assim, ó, de pirona, de 6 em 6 horas, em caso de dor? Em caso de dor. Então eu estou falando para a enfermagem assim, ó, você só vai administrar de 6 em 6 horas se o paciente berrar. Se ele reclamar de dor. Se ele não reclamar de dor, você não vai fazer nada. Será, Guilherme, que nós temos um corpo de enfermagem bem definido, uma farmácia bem organizada, uma estrutura de saúde bem definida para realmente atender o paciente no momento que ele sai falar com dor? Ou será que nós temos profissionais sobrecarregados, que ele vai estar cansado, ele tem um monte de gente para atender, e muitas vezes o cara está berrando dor aqui, mas ele acha que tem uma prioridade maior ali, e ele pode subjugar a dor daquele cara também. O que a dor causa de estresse para nós? Quais são as complicações da dor, além do cara ficar gritando, chorando lá da dor? Quais são os impactos, principalmente adrenérgicos, né, simpáticos, que o nosso sistema proporciona sobre todo o nosso organismo, graças à adrenalina, de noradrenalina? O que isso proporciona de estresse pessoal? Então, muitas vezes a gente tem que refletir, né? Eu vou mandar alguns artigos para vocês, que hoje já se discute muito isso. Eu achar que eu estou fazendo uma... Olha, eu sou farmacêutico, o lema do farmacêutico é o uso racional de medicamentos, é a nossa bandeira. É a bandeira de qualquer farmacêutico. O uso racional de medicamentos. Será que nesse momento eu tentar racionalizar o medicamento é a melhor coisa? Se o cara sempre vai ter alguma necessidade de dor, ou é melhor eu falar assim, ó, eu vou deixar um medicamento para dor de horário e um medicamento para dor mais moderado, aí sim, sei como eles vão resolver, os enfermeiros também conhecer. Vocês estão entendendo? Então essa discussão é extremamente válida, em muitos artigos, em muitos congressos, quando eu vou e participo, essa discussão ela vem de certa maneira cada vez mais. Por quê? Porque é a nossa realidade, pessoal, a gente tem que entender a nossa realidade. A maioria dos hospitais a gente acaba não tendo essa estrutura para atender o paciente a contento na hora que ele sinalizar. Tá? E ele sinaliza, ele fica sentindo dor, isso vai passando e acaba não resolvendo o problema dele. Beleza? Fechou, criancinhas? Vamos lá agora aqui, pessoal. Vamos fazer um intervalo, né? Vamos vir já. Intervalo, depois do intervalo eu vou explicar. Dar uma pincelada em cada um. Lembrando, o grupo 1 está com o tema 1. É um presente para vocês. 2, 3, 4, 5, 6. Cada grupo vai ficar com o tema e vai apresentar. O professor vai ensinar um pouco para os seus sistemas aí, tá? Tem dados aqui? Bora, vamos começar com vocês. Vocês são... Pessoal, vamos lá. Fala do outro grupo, né? Grupo 7. São 8 grupos, não, essa pergunta. São 8 grupos. O grupo 8 e o grupo 7. Vai ter o grupo 7 ou 8. Quer perguntar o grupo? Entendi. Pessoal, o pessoal do vai entrar no 4. Certo? O grupo da metade assim. 4 só. Aí ajuda o pessoal aqui assim. Tá? 4 sim. Tem aqui outro sim. Vamos lá, pessoal. Só o aí. Então, primeiro lá, produção, transmissão, modulação e percepção da dor. Na verdade, esse nada mais é que toda a condução, né, desde o impulso gerado até a dor de submissão, né, ela passa por todo esse trajeto. Então, o processo de transdução é quando é o momento que a gente tem lá um determinado estímulo. Vamos dar exemplo. Você vai lá, coloca a mão na chapa quente, pega uma lanceta, vai enfiar o dedo lá para fazer uma glicose do paciente. Né? Então, a partir daquele estímulo, o que acontece? Eu preciso gerar, né, uma intensidade de lesão visual que consiga propagar um potencial de ação. Despolarizar ali um terminal receptivo e a partir daí propagar um potencial. E aí propagou-se esse potencial, começa o processo de transmissão, né, que esse processo de transmissão vai chegar, né, até a medula espinhal. E aí, onde nós falamos que a dor ela vai ser modulável, né, porque ocorre um processo de modulação do sinal. E aí nós temos substâncias que possuem a capacidade de modular a dor. Tanto, né, substâncias
substâncias excitatórias que querem promover o processo de transmissão, por exemplo, glutamato, principalmente glutamato, né? E os processos que modulam de forma negativa, que suprimem, que inibem, né? E aí nós temos glicina, serotonina, noradrenalina, ácido aminobutírico, os peptídeos, opioides, e aí a gente tem um monte de substâncias. Todas elas têm a capacidade de modular, né? O que é o processo de modulação? É a gente entender assim, ó, que a dor propagada nem sempre vai ser a dor percebida. Então a dor que ela vai ser propagada lá na periferia muitas vezes, não quer dizer que aquela intensidade propagada vai ser a intensidade que você vai perceber e você vai assimilar realmente. Porque a partir do momento que você percebe e assimila, aí você consegue ver intensidade. E aí sim, localizar a dor, você vai conseguir mensurar a intensidade da dor e você vai conseguir, né, conseguir localizar a dor. Porque quando a gente fala em classificação aqui no inglês, ó, é você chegar justamente no paciente e falar assim, olha, pensando aqui na sua dor agora, em escala de 0 a 10, você classifica aqui a sua dor como? Você está entendendo? Aí você fala assim, cara, uma dor 3, então é uma dor leve, né? É uma dor leve, porque de 1 a 3 é uma dor leve. Ele fala assim, uma dor 5, é uma dor moderada. Aí você fala assim, ó, 11. Aí se for homem vai falar 11, 12, né? Porque homem é bicho mole, né? E aí, colocou lá, né, uma dor 9, uma dor 10, é uma dor intensa. E é justamente nessa classificação, porque foi o que ele percebe, é o que ele está percebendo, é o que ele está assimilando a dor. Então todo esse percurso, né, tudo vai trazer pra gente, né? Vai dar uma aula de show de bola pra gente. Os dois mediadores inflamatórios, aí é uma situação diferente. Né? Porque a dor e a inflamação, elas estão conectadas? Sim, né? Se a gente colocar assim, porque se a gente for avaliar quais são os sinais clássicos da inflamação, a dor está bem? Tá, dor, cabelidão, edema. Então a dor está muito próxima ali que a gente fala de inflamação. Mas, porém, contudo, todavia a gente precisa também pensar que são duas situações distintas. Um exemplo, eu tenho um paciente que sofreu um trauma, certo? Sofreu um trauma. E aí o paciente lá sofreu um acidente de trânsito e sofreu um grande trauma, está com uma dor intensa. Aí o médico prescreveu lá um opioide, beleza? Prescreveu um opioide, vamos colocar assim? Prescreveu lá um opioide para o paciente. Quando chegou um outro colega médico, ele optou por prescrever um anti-inflamatório, junto com o opioide. Você acha que justifica, exemplo, eu tenho lá a prescrição de um opioide, exemplo, um tramadol. Justifica colocar um diclofenac, um paciente que está com uma dor lá relacionada ao trauma? Justifica sim ou não? Vocês acham necessário? Você acha necessário, exemplo, o paciente que está utilizando um tramadol, utilizar um pirona junto? É necessário? Ou é uma prescrição inadequada? O que vocês acham? E aí? Ixi, tá ligado com o amigo. Só de uma coisa na relação. Tem um medicamento mais forte, e aí, amigo? Não sei, depende. Depende do que. Mas eu médico tem a informação, vou dar um exemplo do caso. O médico ele passa o antibiótico e o tramadol, o antibiótico tem as drogas e o tramadol aumentasse muito. E aqui não mais. Pessoal, pensa aqui comigo, ó. Opioide é anti-inflamatório? Opioide é anti-inflamatório? Terceiro texto, opioide é anti-inflamatório? Não, então como ele vai substituir o anti-inflamatório? Se ele vai anti-inflamatório. Então quando você vai escrever o caso, você está escrevendo um analgésico. Analgésico narcótico, ou hipnoanalgésico. Então o opioide, por mais que ele seja para dor moderada e intensa, ele não é anti-inflamatório. Então se você quer interferir sobre os mediadores da resposta inflamatória, você só vai conseguir com anti-inflamatório. Beleza? Então, justifica sim eu ter lá muitas vezes um opioide com anti-inflamatório. O opioide, ele está inibindo a dor. O anti-inflamatório tem regredido o edema, inchaço, está trabalhando sobre a vertedão, sobre o rumor local. Aí é uma outra coisa. Professor, mas aí o senhor falou muitas vezes de dipirona e com opioide. Aí são dois analgésicos. Pode também, porque você faz sinergia. Se eu tenho uma dipirona, eu posso diminuir a dose do opioide. O opioide traz dependência, tolerância. Se eu diminui a dose dele, eu trago menor dependência, menor tolerância. Eu aumento a atividade de efeitos colaterais e diminuo a atividade de efeitos colaterais. Beleza? Então todas as situações são justificadas, beleza? Fechou, crianças? E aí nos mediadores inflamatórios, nós vamos ter a cascata da inflamação, desde lá de uma lesão textual, o pessoal vai explicar pra gente, né? A ação da fosfolipase, a formação de ácido araquidônico, e a partir daí a função de cada via, da via da bibox e a via da cicloxierase. Eu não quero que fale apenas da COX-1 e COX-2, eu quero que pegue materiais novos, artigos recentes que falam da COX-3. Já estou dando a dica, beleza? Tá? A COX-1, 2 e 3. Porque a COX-3 é muito importante para nós hoje, apesar de muitos livros ainda não trazer. Porque ela é uma COX que está presente de forma mais constitutiva no sistema nervoso central. E ela corrobora com o mecanismo de ação principalmente da dipirona e paracetamol. Beleza? Então precisamos dessa informação. Tá? E aí os demais mediadores, né? Falar de tromboxano, neurotrieno, mucina, prostaglandinas, em que tecidos são sintetizados, em células produzem, quais é a função de cada mediador, para a gente entender assim, ó, o medicamento tal inibe prostaglandina E2, o medicamento tal inibe prostaciclina, o medicamento tal é um inibidor de tromboxano, o fármaco tal é um inibidor de leucotrieno, você está entendendo? E aí você está falando leucotrieno, leucotrieno está relacionado a diabetes, tensão vascular. A prostaglandina é um grande sinalizador de dor, né? E aí você vai conseguir entender como é que o medicamento age. Fechou 2, 3 manejos, já falei.
pacificar, que é nada mais é do que as cargas do legislador. Não precisa ficar, ó, presta atenção no 3, não precisa entrar no tema dos coleguinhas, isso é feio, é pecado, vai pro inferno, tá? Então não entra no tema do amiguinho, basta o amiguinho vir pra você me falar, ele foi com o ele tá feito falar que você já falou. Então você vai se restringir ao teu tema, classificar e falar do maneiro, pessoal, classificação da dor, existe uma escala, organização da saúde, onde a gente estabelece uma regra de 0 a 10, 0 tal, dor leve, e você vai explicando. Tem dor explicada, vai falar, e na escala, professor, dor leve, a gente pode usar AINES, analgésicos, ponto final. Na dor moderada, a gente já pode incluir um opioide fraco, junto com esse AINES e um analgésico. E na dor intensa, um opioide mais forte, um AINES e um analgésico ali presente. Aí você vai explicar como se faz esse manejo. Só isso, você não vai ficar falando dos medicamentos, mecanismos de ação, utilizagem, não. E aí você vai falar, é o pessoal do grupo 4, 5. Os AINES, já vou dar uma dica, para não perder o pecado da outra turma. A outra turma, você vai precisando, eu vou lá no Wikipedia, no Google, eu vou no Google Imagens, eu vou pegar aquela tabelazinha. Aí você sai pegando coisa feita que sabe por que foi o Cristo que fez aquilo. E aí tem um monte de coisa errada. Aí dentro do próprio apresentação, uma hora você fala que o AINES é classificado seletivo, depois você fala que o primeiro medicamento é não seletivo, depois você fala que na tabela ele vem nenhum dos dois, é outra coisa, e até a apresentação de emissão do primeiro dois. Então você tem que ter coerência. Ou você se fazer o que a literatura diz, ou bons artigos falam. Não é o que o Wikipedia fala falando. Boa.med, não sei das contas, esquece isso aí. Aí você também dá reclamação, beleza? Então tome cuidado, tá? Porque vai trazer muita informação que não tem nada a ver. E quando a gente fala de inflamatórios de seletividade, a própria literatura você já se compreende, quanto mais esses materiais. Então tome cuidado com esses materiais, tá? Quando vocês for encontrar os AINES seletivos e não seletivos. Eu quero os efeitos colaterais deles, bem definidos, bem explicadinhos dos alunos, tá? Pessoal, os AINES seletivos eles fazem isso. Os AINES seletivos eles fazem isso. Por isso que o rigor da prescrição desse exercício é muito explicado. Entenderam? Entenderam, pessoal? Professor, não estou entendendo não. Então, ó, essa indicação é uma indicação deles, tá? Mas os efeitos colaterais, colocar os efeitos deles também. Dos opioides, a mesma coisa, tá? Opioides também é a mesma situação, tá? Opioides, eles são divididos em classes também diferentes, nós temos os opioides que nós chamamos de fracos, né? Nós temos os opioides de ação mais moderada e nós temos os opioides mais potentes, ok? E nós temos os opioides que são utilizados para tratar pacientes viciados em opioides. Imagina, você usa opioide para tratar um viciado em opioide, olha que maravilha, né? Tá? E isso é comum, né? Você usa metadona, então pega metadona, que é um opioide, para tratar o cara que é viciado em opioide. Para fazer os humanos e fazer retirada. E existem opioides que são antagonistas de opioides, olha para você ver no meu procura. Eles estão dentro da classe do opioide, mas na verdade eles antagonizam o receptor. Então eles servem para quê? Para quando o cara tentou um suicídio, o cara que está em overdose, né, de opioides, e aí você usa lá no pronto-socorro, lá na urgência para reverter a ação. Por exemplo, a naloxona, né? A naloxona é um antagonista de opioides, beleza? E aí você vai trazer isso para a nossa lei. E aí você vai falar do mecanismo de ação, certo? Beleza? Os opioides agem de tipo de receptores. Eu sou receptor de opioide. Quem são os receptores de opioide? Mi, kappa, delta, ordem. E aí você vai falar sobre esses queridos receptores. Professor, quando o fármaco se liga nesse receptor opioide, o que ele faz? Ele fecha os canais de cálcio, o cálcio não entra. Abre os canais de potássio, o potássio sai da célula. Hiperpolariza o neurônio e aí inibe o neurônio. Beleza? Aí você vai explicar isso bonitinho pra gente. Certo? E isso é um mecanismo de ação, tá? Depois lá, indicação clínica. O que é indicação clínica? Quer dizer, tem opioide que ele é mais utilizado, como eu falei, para dor moderada, por exemplo, codeína. Então você tem um paciente, né, ele tem uma dor moderada, ele sabe do hospital, ele passa por um procedimento cirúrgico, está sentindo dor ainda, uma codeína não é para ele. Então, um opioide de ação moderada, um tramadol. Agora você tem um paciente com dor intensa, ainda do morfina, ainda do oxicodona, ainda do oxifármacos. Eu tenho um paciente que ele precisa de uma ação mais sedativa, mais hipnótica, ele tem tranquilo, né? Tá? E aí eu tenho ele com essa ação. Então isso quer dizer o quê? Indicação clínica. Não é assim, eu pego qualquer opioide e serve para qualquer coisa dos opioides. Não. Eu tenho cada um servindo uma indicação clínica específica. Tá certo? Beleza, gente? Vocês ficaram tristes? Não, estou feliz. E aqui o último grupo, ó. Drogas são de força tratamento da dor. É justamente isso que envolve da enxaqueca. Você é 30 anos. É um Não. Ele é um analgésico? Não. Mas ele está no manejador? Tá. Ele é uma classe específica de uma dor específica. Então é um fármaco que hoje a gente usa para dor, né? Então, triptano, derivados do centeio do ergote. É um fármaco que serve para dor da enxaqueca também, ergotamina. Então é um medicamento específico de uma dor específica. Vamos usar qualquer coisa? Não, mas serve para uma dor específica, né? Colchicina. Colchicina não entra nos demais medicamentos ali, mas é utilizado para tratar a gota do meu amigo Claudinho lá, né? A colchicina ela age na nossa diabetes de células fagocitadas. E aí o grupo vai trazer tudo isso pra gente, esses fármacos coadjuvantes, tá? Que são utilizados aí no manejo da dor. Tranquilo, ó, você vê, eu falei tudo pra você aí, né? Pessoal, a apresentação do grupo não mais de 15 minutos, pessoal, estourando 20, não é ficar aqui 2 dias no texto não, tá? Eu quero saber porque não vamos fazer nosso grupo aí, vocês mandaram lá. Fala o meu Gente, deixa eu explicar. O grupo 1 e 2 ele tem só metade desses dois grupos que faz a matéria. Então o grupo 2 ele está perguntando tudo bem. Aí o grupo 2. Isso eu prefiro nem saber, tá? Na hora você não passa uma lista. Esse problema interno, em família, eu prefiro que a família se esfaqueie sozinha lá. Certo? Então vocês se ajustem aí, por favor. Aí depois vocês só passam a lixinha pra mim, que a lista que eu vou pegar o ano inteiro.
Depois que você passar a lista, não tem como depois falar que o amiguinho gosta de dar amiguinho, tá? Então, coloca na lista lá só também, eu vou usar a lista o tempo inteiro, tá? Fulano que tá muito doido. Não, coloca ele no quadro. Coloca ele no quadro. Gente, aí vamos lá. Lembra do grupo de sempre? São 8 grupos divididos. Só o grupo de sempre tem 8 grupos divididos. Então, o grupo 1 e 2, o grupo de sempre fazer a questão 1. O grupo 3 de sempre fazer a questão 2. O grupo 4 de sempre fazer a questão 3. O grupo 5 e 6 vai fazer a questão 4. Ah, não, o grupo 5 Não, vai ficar 8, tá sendo em 1, vai ficar com 13, fecha. Pega a última. Não, é a última. Ô, Daniel, pega o professor que vai me falando. O professor que vai me falando. Já faz isso aí. Ele não chegou aquele dia. O professor que vai me falando. Não, se tiver 4, não, pega o livro. Tá, agora. 1 e 2. de sempre. Olha aí, eu pergunto. Ninguém sabe qual é a cabeça. Tá certo, tá certo. Quem é meu? Agora vai revelar. Quem é meu? Tá grupo de Há uma semana atrás, vocês mandou um negócio lá hoje, que tá o nome do grupo. Vocês não sei quem é do grupo. Mandei Uma vez. Olha, assim, tem amiguinho que tá dando mensagem, nem lê. Adivinhei? Adivinhei. Eu falei, pô, vamos lá, gente, não falou dúvida. Show de bola. Então vamos lá, pessoal. Ó, nós temos cinética, dinâmica e externa. E eu acredito que aí a gente sabe que eu colocar mais outro, né? Talvez, certo? Talvez. Vocês podem mais, hein? Então, assim, pessoal, eu aconselho vocês já irem estudando, dando uma olhada, certo? Dentro do estudo dirigido ali, acho que ficou bem direcionado, a gente também dá para fazer muita pontuação de questões, entende? Certo? E esse tema também não é um tema tão grande, tá? Ele não é tão gigante. Pessoal, pega ali, ó, o 2 é fisiologia, o 3 é parte mais de semiologia que vocês estudam, tá? O 4, 5 e 6 que é farmácia. Você tá entendendo? Então, vocês têm que saber se não cita essa questão fisiológica, é vocês não fazem. Como é que o cara vai entender que o ato acetil salicílico, ninguém vai falar sobre tromboxano de efeito? Aí você vai falar, beleza, ele tromboxano faz o quê? Aí é fisiologia. Entendeu? Então você tem que ser recapitular sempre. Fechou? Posso deixar uma água? Sim.